Essa é a parte 11. Se não viu as outras partes, vai ver esta na descrição. Já deixa o like e bora. Dois caras estão de boa. Eles ficam assustados por causa de um barulho. Eles se levantam e perguntam que comoção era aquela. O outro pergunta o que está acontecendo. Eles veem o prota sendo perseguido pelo grupo de mercenários. Um deles fala que acha que uma luta começou. O outro diz que nunca viu o prota e se pergunta quem será e por que tem vários subordinados seguindo ele. Eles estão achando que os mercenários são os subordinados do prota. O prota olha para os caras e vai na direção deles. Eles ficam assustados. O prota mete um chute na cabeça de um deles e o cara morre. O outro cara, morrendo de medo, pergunta quem diabos ele é e por que matou o cara do nada. O prota se move muito rápido para a frente do figurante e afunda o crânio dele no chão. Junta várias pessoas que não estão entendendo nada. Os mercenários chegam também, a vice-líder perguntando o que ele está fazendo. O Gadosa diz que aquilo é ruim e que precisam parar ele. O prota, com um sorrisinho, olha para eles. Um dos figurantes pergunta quem diabos são eles e por que estão matando pessoas como se não fossem nada. A vice-líder percebe que estão achando que eles estão com o prota. O Gadosa diz que eles foram enganados e que todos que estão olhando agora acham que eles estão do lado do Pivol. A vice-líder chama o prota de filho da puta e diz que estava se perguntando por que ele estava matando do nada e que o prota está fazendo as pessoas lutarem contra eles. O prota usa sua técnica e some. Os figurantes ficam indignados, xingando e se perguntando para onde o prota foi. Eles decidem pegar os que estão ali primeiro, já que eles são subordinados que o seguem. Basta capturá-los e fazê-los falar. Os mercenários tentam se safar daquilo. O monge dá uns passos à frente, fala que não podem permitir que todos percam tempo ali, fala para deixar com ele irem atrás do Pivol. Eles vão. A vice-líder dá a ordem para ele tomar cuidado. Os caras vão para cima do monge. A batalha entre a seita e Mei King Shen continua a todo vapor. Está um caos, incêndio e mortes para todo lado. O líder diz que uma pequena batalha se tornou um conflito de grande escala em toda Chengdu e pergunta como um assassino conseguiu enganar toda Chengdu e pergunta ao prota se ele tem ideia do que ele está fazendo. O prota pergunta se todos apareceram agora, incluindo os que estavam se escondendo. Apesar do resultado ser diferente do que ele pensou, foi melhor do que ele imaginou e agradece aos mercenários, dizendo que aquele campo de batalha está prestes a se tornar ainda mais belo. A vice-líder arma um ataque e ataca. Para desviar, o prota pula para o alto. Enquanto isso, o Gadosa prepara um ataque, fala que vai acabar com aquilo. Ele lança seu ataque em direção ao prota. O ataque está quase chegando. Ele usa seus fios como trampolim e desvia, prepara algumas adagas e contra-ataca. O Gadosa, em seus pensamentos, fica surpreso pelas adagas. Diz que pensava que ele ia ficar fugindo enquanto desviava de seus ataques. Se pergunta se ele finalmente vai contra-atacar. Ele corta alguns fios e se pergunta como as adagas podem se mover daquela forma. O prota começa a alvejar ele com ataques sem parar. Então, o prota prepara uma adaga pelas costas do Gadosa. Ele percebe, mas não consegue desviar. O ataque foi muito forte. O ataque do prota arranca um braço do Gadosa, que fica lá gritando de dor. A vice-líder fica preocupada e não percebe as adagas vindo pelas suas costas. As adagas acertam também. Em seus pensamentos, ela diz que não consegue ver as adagas porque são rápidas demais. Ela se pergunta como ele pôde mover as adagas com tanta liberdade. O prota para na frente do Gadosa. A vice-líder dá um grito desesperado falando não. O prota fica olhando para ele de cima. O líder grita para parar, pega sua lança, se prepara para atacar, cheio de ódio e lança a arma. A arma vai em alta velocidade em direção ao prota. Ele olha a arma vindo, pega o Gadosa e o suspende, colocando na direção da lança. O Gadosa percebe algo errado. O líder e a vice-líder ficam em choque, e o Gadosa já aceita sua morte. A lança pega em cheio e há sangue para todo lado. O Gadosa cai no chão e os outros ficam gritando. O prota vaza dali, a vice-líder pega ele nos braços e fala para ele acordar e que não pode morrer. Com a voz trêmula, ele pergunta quem disse que ele ia morrer e diz que não vai morrer, chamando ela de pirralha. A vice-líder fala para o líder pegar o desgraçado, diz para ele se certificar de capturá-lo e despedaçá-lo. O líder sai atrás do prota. A anciã chega na cidade com a Celoran. Ela pergunta que visão insana é aquela. A Celoran diz que eles precisam resgatar seus aliados e aceita King Mimi para entender a situação atual o mais rápido possível. A anciã fala que realmente a situação é pior do que ela imaginou. Ela manda todos irem para o Salão do Dragão de Fogo. Eles partem. Um figurante anuncia a chegada da anciã da seita em Mei. Todos ficam assustados com a notícia, inclusive o líder. Em seus pensamentos, ele diz que, naquele ritmo, eles estarão em desvantagem. A anciã entra destruindo a porta. O cara com a voz trêmula chama ela de bruxa.
A anciã diz que ele ficou bastante ousado e pergunta como ele ousa chamá-la assim. O cara diz para ela retirar o pessoal dela dali. Ele diz que o problema é entre o Salão do Dragão de Fogo e a seita King Mingo, e que a seita Aimei não possui voz ali. A anciã diz que todos conhecem a relação entre a seita Aimei e King Mingo. Pergunta que besteira ele está dizendo, e pergunta se ele acha que ela é tola. O cara tenta dar uma desculpa, mas a anciã manda ele calar a boca e vai pra cima dele. Ele consegue defender, mas com dificuldades. Em seus pensamentos, fala que sabia que ela era forte, mas aquilo é um absurdo. Diz que o poder marcial dela é avassalador. A anciã dá um golpe muito forte, que acerta o cara e faz um estrago. A anciã vai dar o golpe final, mas aparece o ancião da seita King Sheng para o golpe. A anciã fica surpresa, ela diz que já faz um tempo. O ancião diz que está feliz por reencontrá-la. A anciã pergunta se é mesmo e diz que não está tão feliz assim por reencontrá-lo. O ancião diz que esperou 7 longos anos para reencontrá-la e pergunta como não ficaria feliz, e se os seus irmãos não tivessem rejeitado a proposta dele de exterminar a seita Aimei 7 anos atrás, eles já teriam se encontrado. A anciã nota uma energia diferente no ancião. Ela fala que parece que ele conseguiu uma nova iluminação e que consegue sentir uma energia misteriosa nele. Ele diz que apenas aprendeu novas artes marciais. A anciã diz que não ousaria imaginar a extensão e profundidade das artes marciais da seita King Sheng. Mesmo assim ela acredita saber o suficiente sobre as artes marciais da seita King Sheng. Ela nunca poderia imaginar que a seita King Ming teria ocultado uma arte marcial com tanta energia impura. O ancião fala para ela não medir a seita King Sheng com seus padrões. Diz que a seita King Sheng é muito mais capaz que a seita Aimei. Então, a anciã pergunta se eles realmente são tão incríveis que até mesmo um assassino conseguiu fazer eles de tolos. O ancião não entende e pergunta sobre esse assassino. A anciã diz que o assassino que ele derrotou naquele buraco ainda está vivo. O ancião fala para ela não mentir e que ele está morto. A anciã pergunta se ele checou o cadáver. O ancião fica puto. A anciã diz que por isso tudo aquilo aconteceu. O ancião pergunta se ele realmente está vivo. A anciã diz que foi ele que matou o jovem líder do clã Trovão e causou todo aquele caos, aquele que matou a Caolha e o Garça Branca. O ancião pergunta se ela está dizendo que eles estão sendo enganados por um mero assassino. Ela diz que exatamente é isso e que é para eles resolverem o problema entre suas citas depois que lidarem com ele, e que eles não têm ideia do que ele está planejando ou fazendo enquanto eles estão conversando. O ancião se recusa e se prepara para a luta. Diz que aquela que encomendou o assassinato está bem na sua frente, como ele poderia perder uma oportunidade de ouro. Ele diz que as 7 espadas da seita King Sheng ajudaram o Salão do Dragão de Fogo a expulsar as vagabundas da seita Aimei. Então os da seita King Sheng vai à frente. A anciã diz que ele é teimoso demais, exatamente como o taoísta agiria. Ela libera sua energia e diz que ele escolheu o caminho mais difícil, mesmo ela tendo oferecido o caminho mais fácil. O ancião diz para ela pagar pelos crimes com a sua vida, chama ela de velha. Eles se olham, se preparavam e começam a luta. Com o encontro de suas armas ocorre uma imensa explosão. O prota está correndo na floresta com pessoas perseguindo ele. O prota vê a explosão e diz que eles chegaram, já em um lugar aberto. A perseguição ao prota continua. Em seus pensamentos, o líder diz que não acredita que estão com dificuldade para alcançá-lo mesmo estando a cavalo. É difícil acreditar, mesmo vendo acontecer. Ele se pergunta se ele está produzindo fios com energia e está pisando neles no meio do ar. Ele fala que não importa o método que ele está usando para fugir, definitivamente que vai alcançá-lo e matá-lo. Mostra um pouco do passado do líder. E ele tinha acabado de matar um cara e o Godosa. Ele viu ele. Aí vem a revelação de que o Godosa era o professor do líder. Ele dá a ordem para todos atacarem. Todos se preparam e arremessam lanças no prota. O prota se vira e vai em direção das lanças. Todos ficam surpresos sem entender nada. Ele desaparece quando as lanças iam pegar nele. Eles se perguntam onde ele foi. O prota está em cima deles. Um figurante nota, mas não dá tempo de avisar. O prota, no ar, faz um quadraquilho lindo e aterriza em cima de um cavalo e mata mais alguns figurantes. O líder olha puto e o prota está lá todo imponente. Depois de matar alguns figurantes, ele é cercado pelo líder e os outros figurantes. O líder diz que se certificará de matá-lo com suas próprias mãos. O prota diz que não entende. O líder pergunta o quê? O prota pergunta se não é assim que todos vivem. Pergunta se Jango não é assim. Fala que eles, as seitas Aimei e King Sheng, todos eles matam pessoas o tempo inteiro, e pergunta como são diferentes dele. Pergunta quantas pessoas ele acha que a seita King Sheng e a seita Aimei sacrificaram para ter a reputação que possuem agora, e eles também. Diz que para uma organização do tamanho da deles, ele tem certeza de que eles mataram ao menos 10 vezes mais pessoas do que as presentes ali.
Fala que ele simplesmente criou uma oportunidade, mata mais alguns figurantes, pergunta se o motivo das coisas terem chegado àquele ponto não é devido à ambição e ganância deles. O líder chama ele de desgraçado e pergunta se ele ficou completamente maluco. O prota faz um movimento muito doido como uma adaga. Em seus pensamentos, o líder se pergunta se ele infunde energia em sua adaga para fazê-la brilhar. Se pergunta o que um assassino conseguiria, revelando sua própria arma. O líder sente pessoas chegando, baseado na energia. Uma delas definitivamente é a anciã. Ele se pergunta quem é o outro similar a ela. Se pergunta o que eles estão fazendo ali. Diz que o prota sempre trabalhou sozinho, então não podem ser aliados dele. Corta para o ancião perguntando se a Abadessa acha que pode escapar dele. A anciã pergunta se ela parece estar fugindo, e pergunta se ele pretende destruir tudo em Chengdu. Eles notam a adaga brilhando do prota. Eles veem o prota cercado, e se perguntam o que é aquilo. A Sohan também vê e vai correndo com sua mestra. A anciã pergunta se a Sohan o conhece. Ele responde que ele é o assassino, e diz o nome dele. O ancião olha para o prota e o prota olha para ele. O ancião puto fala que ele realmente está vivo, libera mais energia e chama ele de maldito. O grito que ele deu foi tão forte que as pessoas e os cavalos estão com dores nos ouvidos. O ancião parte para cima do prota. O prota diz que todos finalmente estão ali. O prota sai em disparada e geral vai atrás. Puto ancião chama a anciã de vagabunda e pergunta até quando ela pretende fugir. A Sohan diz para a anciã que eles precisam parar e que nesse ritmo eles ficarão nas mãos do Pivol. A anciã manda ela calar a boca e ficar quieta. Em seus pensamentos, diz que não demonstrou porque tinha várias pessoas olhando, mas o ancião, ela não sabe que tipo de artes marciais ele aprendeu, mas conseguiu superar ela em um instante. E agora, o pirralho assassino está fazendo o que quer em sua frente, tirando o fato dele ser uma pedra em seu sapato. Se ela deixar ele vivo enquanto cria problemas em todos os lugares que passa, além de deixar um rastro de morte, vai arruinar a reputação da seita Emei que já está por um 3. Apesar de ter sido por apenas um segundo, ela não consegue acreditar que foi forçada a recuar e agora está seguindo as costas de uma mera mosca. Precisa se livrar do assassino o mais rápido possível e ter uma luta real com o ancião. Flexes vem em direção a eles e atingem vários figurantes. Outros figurantes ficam assustados, pedindo para terem cuidado com as armas ocultas. O líder dos mercenários pergunta que lugar era aquele. Um lugar bastante surrado e largado. Diz que não é só uma casa abandonada, aquela é a propriedade do clã Tang. A anciã pergunta se ele os atraiu para a aldeia do clã Tang. Puto, o ancião pergunta como ele ousa atraí-los para aquele buraco de merda e manda ele aparecer imediatamente. O prota aparece, eles trocam olhares. O ancião chama ele de desgraçado. A anciã pergunta o que ele está tramando. O prota manda eles gravarem na mente deles. Aquilo é sua inescapável armadilha celestial. Um figurante chama o prota de demônio, fala seu nome e diz que tomará o pescoço dele. Armas ocultas voam até ele. Ele defende e fica se achando. Então mais armas ocultas vão até ele. O cara fica surpreso e é alvejado incessantemente pelas armas de todas as direções. Uma atinge sua perna, ele perde o equilíbrio e acaba sendo atingido pelas costas, leva muito dano e cai do telhado como uma bosta. Uma figurante pergunta como pode haver tantas armas ocultas ao seu redor. A outra diz que como esperado da aldeia do clã Tang. Em seus pensamentos, o ferreiro fala que definitivamente não sabem daquilo, o tipo de armas ocultas e veneno extremo escondido naquele lugar. Uma figurante fala que ele os atraiu para a aldeia do clã Tang de todos os lugares. Com uma expressão de medo ela pergunta se eles realmente têm que lutar contra ele ali. Andando para trás, ela diz que qualquer lugar menos ali. A Sohan manda ela esperar, então outras flechas com veneno extremo vão em direção a eles. Uma acerta na cabeça e outra na garganta da figurante. Uma chuva de flechas acontece, acertando mais vários figurantes, todos gritando, pedindo socorro. A Sohan pede para eles se acalmarem e que eles não podem agir imprudentemente. Uma figurante sai correndo pedindo socorro, pisa em uma armadilha oculta e libera gás venenoso no ar. Vários outros figurantes são envenenados e ficam pedindo ajuda desesperados. Também aparecem várias cobras venenosas como as que estavam na caverna. Em meio a gritos de dor e pedidos de ajuda, a anciã com ódio pede para o prota descer ali imediatamente e que vai se certificar de arrancar a cabeça dele. O prota fala para ela ter calma porque ele deixou o melhor para o final. Algumas cobras se aproximam do ancião. Ele libera sua energia e mata várias cobras. Chama o prota de desgraçado novamente. Diz que foi ele que cortou as asas da seita Qingshen e que ele vai pagar por isso com a sua vida. O prota pergunta se ele vai pagar com sua vida. Pergunta se ele já não o fez pagar 7 anos atrás. Isso deixa o ancião ainda mais puto.
O prota diz que não possui mais dívidas para pagar nesse mundo apodrecido. Tudo o que lhe resta é cobrar as dívidas. Ele usa sua técnica para desaparecer e reaparece perto do ancião. O ancião nota, fala que são truques insignificantes, prepara sua arma. O prota também prepara suas adagas. O ancião dá um corte no prota, mas ele usa sua técnica para que o golpe não acerte, pega apenas no manto. O ancião diz que ele mudou bastante desde a última vez, com exceção dos olhos. O prota diz que ele ainda continua igual, com exceção daqueles olhos dele. Olha o estilo do menino, bem melhor que aquele outro lá. O ancião diz que não permitirá que ele fuja dessa vez e ataca o prota com um grande raio de extensão. O prota, como uma cobra, desvia em zigue-zague, prepara suas adagas e vai em alta velocidade ao encontro do ancião. Ele joga algumas adagas e o ancião defende, fala que não está nada mal e que parece que ele não é mais um assassino qualquer. Eles ficam frente a frente, o prota começa a atacar novamente. Em seus pensamentos, o ancião se pergunta o que aconteceu com o prota nesses 7 anos. Suas técnicas são mais afiadas do que as de qualquer outro mestre marcial dentro da província de Sichuan. Fala que aquilo é divertido, se pergunta quanto tempo fazia que ele não sentia aquela vontade de vencer. Pergunta como foram os anos de escuridão do prota. Ele olha para o prota e vê algum sangue nele. Fala que certo, ele fica parado e então libera uma gigantesca quantidade de energia. Fala que vai ver se o prota consegue desviar daquilo. Ele parte em alta velocidade em direção ao prota. O prota se prepara para o choque. Ele vê o ataque vindo. O ancião ataca e é um golpe absurdamente forte. Em seus pensamentos, ele diz que sentiu algo, que ele não sairia ileso depois de receber aqueles 13 cortes das nuvens azuis. Ele tem certeza de que o dividiu ao meio. Mostra um pouco de sangue saindo da boca do prota e que ele parou aquele ataque extremamente forte apenas com seus dedos. O ancião fica sem acreditar naquilo. O prota segura a ponta da espada, circula seu ki, faz uma rachadura na espada do ancião e usa a técnica secreta da espada do demônio faminto, destruição de Jade. Essa técnica foi criada pelo próprio prota. Esse golpe destrói a espada do ancião, que fica sem acreditar. Além de quebrar a espada, também faz algumas rachaduras no chão. Suando frio, o ancião diz que a espada que foi passada de geração em geração pelo seu mestre nunca foi riscada, nem mesmo após lutas ferozes. Extremamente puto, pergunta como o prota fez aquilo. Mas de repente vem um Zé Costinha e acerta o ancião pelas costas. O prota fica surpreso com aquilo. O ancião levou muito dano. A papa que o desgraçada era a anciã, que meteu o pau no meio do velho, que fica no chão tossindo sangue. O ancião olha para ela sem acreditar. O prota está lá olhando para eles. A anciã diz que ele se saiu bem e que vai assumir dali pra frente e acabar com o prota. O ancião se levanta ainda com um cajado atravessando-o, chama a anciã de puta covarde que fica atacando pelas costas. A anciã fala, e daí? E que ele já deveria saber muito bem que Jiangu só conhece o vencedor. Ela fala que ele deveria se culpar por ser incapaz de desviar ou bloquear seu ataque. O ancião diz que ela é líder da seita Emei e pergunta se ela não sente vergonha de fazer isso na frente de todas as pessoas ali. A Seu-Han e o líder dos mercenários ficam espantados com a cena. Com um sorriso no rosto, a anciã diz que eles presenciaram apenas uma coisa ali, o momento em que a seita Emei, a vencedora no final, começou a governar toda a província de Sichuan. Mesmo que tenha visto outra coisa, só poderão falar disso no pós-vida. O ancião chama ela de demônia, pergunta se ela acha que a seita Emei vai continuar, diz que tudo sobre a seita dela vai desmoronar por causa dela. A anciã pergunta se ele terminou de falar e pega sua arma de volta. A arma atravessa o ancião. Ela diz que ele deveria se preocupar com as preocupações da seita Qingshen porque a seita Emei durará para sempre. Ela ataca o ancião e diz que a seita Qingshen acaba de perder seu pilar conhecido como Sábio Mujiong, diz que ele cairá pateticamente. Ela dá um golpe super forte no ancião, que voa e para em uma pedra. Os figurantes da seita Qingshen ficam preocupados com o ancião, se perguntam como aquilo aconteceu. A anciã fica de frente com o prota e olha para ele. Diz que é grata até certo ponto, apesar de terem causado uma grande comoção. Aquela oportunidade impensável foi criada graças à contribuição ativa do prota. E como agradecimento, ela concede uma dor que ele não esquecerá, nem mesmo depois de sua morte. Os figurantes vão para cima um dos outros. O prota diz que se não fosse pelas ambições gananciosas dela, ele teria apenas vivido como uma pessoa normal vagando pelo mundo. Realmente, ele teria preferido viver como uma pessoa normal, mas a ganância dela o transformou em um assassino. O prota se prepara e parte para cima da anciã, fala para ela olhar para ele e ver o quão tenebroso o monstro que ela criou é, e o quão grandioso ele se tornou. O prota começa a atacar com suas adagas e a anciã vai defendendo. O prota prepara um golpe e a anciã se prepara para defender.
Seus ataques se chocam e ocorre uma explosão com o choque. A Seohan fica pensativa sobre sua mestra. A anciã sai ilesa e diz que ele nunca vai conseguir vencê-la naquele nível. Ela se prepara para atacar e faz o golpe dourado rampante, um golpe muito forte. O prota se esforça, se move e imbui suas adagas com seu ki e consegue bloquear com sucesso. Ele ataca com as adagas que estavam no céu. A anciã consegue desviar de uma, mas o prota prepara mais algumas. A anciã avança, bate com o cajado no chão, quebrando o piso com seu ki. Isso faz com que ela defenda as adagas. Ela pergunta se isso é tudo que ele pôde fazer. O prota agacha e coloca uma mão no chão, colocando alguns fios dentro do chão. A anciã fica sem entender nada. Ela nota algo estranho, olha para seu pé e sente algo. O prota parte para cima dela e puxa o pé dela com os fios. Ela percebe que vai dar merda. O prota usa a mente veloz e uma técnica chamada raio negro, uma técnica muito poderosa. Ele usa a mente veloz para aumentar sua habilidade de pensamento rápido ao máximo e o raio negro para aumentar suas habilidades físicas ao máximo. O prota prepara um golpe. A anciã, com uma voz trêmula, pergunta onde ele, mas antes de completar a frase, ela leva um soco em cheio. Usando essas duas habilidades simultaneamente, o prota consegue se mover na velocidade do som. A anciã leva muito dano, com sangue saindo. Ela sai voando com o impacto. O prota está de boa olhando para ela caída. A Seohan fica preocupada com a velha no chão. A anciã pergunta o que acabou de acontecer, se pergunta o que a atingiu e que ela nem conseguiu ver o ataque. Nunca pensou que ficaria de joelhos com apenas um ataque. Diz que realmente não foi por acaso que ele lutou em igualdade com o sábio Mugione. Se pergunta que tipo de monstro eles criaram. Diz que nesse ritmo ela terá o mesmo destino do ancião. Fala para a Seohan e o líder dos mercenários matarem o prota. Eles sentem a pressão e vão para o lado da anciã. O prota fala que é horrendo e pergunta se ela quer sacrificar a vida de duas pessoas para se salvar. Pergunta se ela achou mesmo que ele deixaria tal chance escapar e parte para cima. Passa pelo líder dos mercenários com facilidade. A anciã já sente o confronto final vindo. O líder tenta atacar o prota pelas costas, mas sem olhar, ele move sua mão, inutiliza a lança e quase acerta a cabeça do líder. O líder diz que um ataque superficial daquele antes de completar. Vem outras adagas na direção dele. Ele percebe tarde demais e é atingido por algumas adagas. Leva bastante dano e cai igual bosta no chão. O prota continua seu trajeto. A Seohan vai ao encontro dele. A Seohan tenta acertá-lo e fala para ele parar. O prota desvia sem problemas e continua. A Seohan, brava, fala que mandou ele parar e tenta atacar novamente. O prota passa entre os dois golpes, recebe um dano insignificante e continua. Ele olha para a Seohan. Em seus pensamentos, a Seohan diz que ele nem mesmo contra-atacou, simplesmente passou por ela como se não fosse nada. Ela se pergunta o porquê. O prota para na frente da anciã, com o olhar de um demônio. A anciã, com a voz trêmula, chama ele de desgraçado. A Seohan vê e fala que não, desesperada. O prota faz uma técnica onde, pelo que entendi, isola o espaço dentro da técnica. Lá dentro, a anciã se vê em um ambiente escuro. Ela olha para suas mãos e vê cobras negras. As cobras negras sobem em seu corpo. O chão está completamente tomado por cobras. Uma enorme cobra branca aparece. Incapaz, a anciã está muito puta e grita chamando ele de demônio e dizendo que, se não fosse por ele, Sichuan teria sido dela. A cobra dá um bote violento. A técnica acaba e mostra uma adaga cortando a garganta da anciã, que cai aos pés do prota. O prota pergunta se aquelas foram suas últimas palavras e fala para ela sumir de sua vida para sempre. O líder que ainda está vivo, a Seohan e os outros presentes ali pararam de lutar e não acreditavam no que estavam vendo. Uma figurante com lágrimas nos olhos perguntou como aquilo era possível. Diz que a Abadessa foi derrotada em um instante e pergunta se o prota é humano. Pergunta de onde ele saiu. Outra fala que é um ceifador. O prota dá uma olhada para uns figurantes que ficam com medo. Eles falam que é impossível e se perguntam como vão derrotar aquele monstro. O prota continua olhando para o figurante, que sente a pressão e um medo muito forte. Ele sai correndo assustado e chorando. Em seus pensamentos, o prota lamenta e diz que todos estão com medo dele, por um assassino que eles tanto desprezaram. Ele acabou com os líderes da seita Imei Qingshen em um instante e tomou o controle de Sichuan. Ele se pergunta o que vão fazer agora, como será o futuro da seita Imei. O prota olha para a Seohan, os olhares se cruzam. Do nada, o ancião começa a gritar e seu corpo começa a brilhar. Sua pele fica vermelha, seus cabelos ficam brilhantes e seus olhos parecem que estão se derretendo. A Seohan e o prota olham para ele. Tem uma energia escura ao redor do ancião. Um dos discípulos pergunta se ele está bem. O ancião pega sua espada, com uma voz trêmula.
Alguém fala que tem certeza que aquela energia esmagadora é energia demoníaca. Outro grita que não acredita que o ancião da seita King Sheng aprendeu artes demoníacas. O ancião ataca o prota, que desvia. Em seus pensamentos, diz que os movimentos do ancião estão totalmente diferentes dos de antes, de certa forma parecem com os céus. O ancião grita que vai matar o prota e continua atacando. Ainda em seus pensamentos, o prota diz que não vê nenhuma abertura e se pergunta se isso é tudo por causa das artes demoníacas. Mesmo assim, ele não está pensando direito, a energia demoníaca já alcançou a cabeça dele. O prota prepara seus fios e as adagas para atacar, consegue imobilizar e atacar o ancião, que está muito eufórico. O ancião continua levando vários golpes das adagas e tentando contra-atacar. Chama o prota de desgraçado, tenta se livrar dos fios, mas não consegue, continua levando golpes até ficar sem forças. Sua visão fica turva, sangue sai de sua boca. Ele mal consegue ficar em pé, seu corpo já está no limite. Ele cai no chão. Então, o outro ancião da seita King Sheng fica na frente do prota. Fica claro do nada, mostra a destruição que a batalha causou, o ancião dá uma mexida, o cara vai ver ele, pega ele em seus braços, pergunta por que ele aprendeu artes demoníacas, diz que não sabia daquilo, com as poucas forças que lhe restam. Ele diz que foi tudo pelo bem da seita, e vai arrastando pra cima também. O cara sente a perda do amigo, e fala que foi estupidez, que a honra da seita King Sheng, que ele tanto protegeu, foi perdida graças a essas artes demoníacas. Mostra mais da cidade destruída e os corpos dos anciãos. Um figurante em seus pensamentos diz que o sábio da seita King Sheng aprendeu artes demoníacas. A abadesa da seita em meio apunhalou covardemente a seita King Sheng pelas costas, e mesmo assim ele não acredita que não conseguiram derrotar um assassino depois de fazer tudo isso. Depois de hoje, o rumo do mundo das artes marciais mudará. Tudo por causa daquele homem. Aparecem mais partes da cidade cheias de corpos e sangue nas ruas, pousadas e outras estruturas arruinadas, e o prota parado em pé. Eles ficam em silêncio por um tempo, então a Sultan começa a andar, chama ele de campeão, se lembra da fala da anciã sobre os vencedores. Se curva em sinal de respeito e pede permissão para elevar o corpo da líder para a montanha Imei. Uma das discípulas fala, gritando que não podem fazer isso e pergunta como ela pôde pedir isso para a pessoa que matou a líder. A Sultan dá um olhar como se estivesse mandando ela calar a boca e a discípula fica quieta. Diz em seus pensamentos nervosa que ninguém ali consegue se vingar, então eles têm que arranjar uma maneira de sobreviver. O prota não fala nada, o outro ancião da seita King Sheng suspira, e também com respeito pede permissão para levar o corpo do ancião. Os figurantes estão espantados com a cena de dois dos líderes da seita se curvando. Se a luta sem sentido continuar, ambas as seitas serão aniquiladas. Será que o assassino vai permitir? O prota fala que se ele deixar que eles partam agora, vão planejar suas vinganças, assim como ele fez no passado. A Sultan jura pelo seu nome que a seita Imei nunca buscará vingança contra ele. O ancião da seita King Sheng diz que também não querem mais derramamento de sangue, e com isso eles esquecem todos os ressentimentos. O prota pergunta como poderia acreditar naquilo, eles dizem que se certificarão de fazer aquilo acontecer. Eles se curvam mais uma vez, o prota olha para eles e deixa eles irem. A partir daquele dia, o mundo das artes marciais entrou em um período de estagnação. As seitas Imei e King Sheng, que costumavam competir ferozmente pelo domínio, cessaram suas atividades e outras seitas também fecharam suas portas, concentrando-se na recuperação dos danos. Inúmeras pessoas sofreram grandes perdas, mas nenhuma delas ousou buscar vingança contra Pilvol, que virou uma lenda conhecida como o Ceifador. Em um lago em um dia isolado, um barco segue no fluxo do rio. Na margem do rio, alguém fala para o prota que está ali. O prota olha e dá um sorrisinho. Contudo, conforme o tempo passou, mudanças voltam a acontecer na província de Sichuan. Mostra uma pessoa surpresa por apenas um assassino ter dizimado Sichuan e fala que terá que ir pessoalmente até Chengdu. Outras pessoas estão indo até Chengdu, novas lendas surgem. O que acontecerá no futuro de Sichuan? Assim termina a primeira temporada. Essa foi a primeira temporada dessa obra maravilhosa. Quando tiver temporada 2 eu trago com certeza. Se gostou deixa o like e comente. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k, valeu!